E se eu te dissesse que tudo o que você enfrenta hoje já foi revelado nas primeiras páginas da Bíblia, antes dos profetas, antes dos reis, antes da cruz, antes da igreja? Existe um livro que contém as sementes de toda a revelação. Esse livro é Gênesis. Gênesis não é apenas origem, é estrutura, é raiz, é fundamento invisível. Se você não entende Gênesis, você não entende o resto da Bíblia. Hoje nós vamos mergulhar nos mistérios que muitos leem, mas poucos percebem. Respire fundo, porque você nunca mais lerá Gênesis da mesma forma. Após comer do fruto, Adão não corre para Deus. Ele se esconde. O pecado sempre produz afastamento, sempre produz vergonha, sempre produz medo. E então ecoa a pergunta mais poderosa da história: Adão, onde estás? Deus não perdeu Adão. Adão perdeu sua posição. Essa pergunta não é geográfica, é espiritual. Onde você está na sua fé? Onde você está na sua obediência? Onde você está na sua identidade? Antes do julgamento, vem a pergunta. Antes da consequência, vem o chamado. Deus poderia ter começado com ira, mas começou com voz. Isso revela algo profundo. Deus ainda chama antes de corrigir. O Éden representa comunhão. A árvore representa escolha. A pergunta representa graça. E talvez hoje Deus não esteja gritando. Ele esteja perguntando: onde você está no meio do caos? Deus libera uma promessa. Ele declara que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso acontece antes de expulsar o homem, de fechar o jardim, de iniciar a dor. Antes da punição total, vem a esperança. Isso revela um princípio eterno. A redenção não começou na cruz, começou no Éden. A cruz não foi plano B, foi plano eterno. No momento da maior derrota humana, Deus já anunciava vitória futura. A serpente feriria o calcanhar, mas teria a cabeça esmagada. Dor temporária, vitória definitiva. Gênesis nos mostra que Deus sempre vê o fim, desde o começo. O inimigo achou que venceu no jardim, mas ali mesmo recebeu sua sentença. E isso muda tudo, porque se Deus preparou redenção antes mesmo da história avançar, então sua vida também não está fora do controle. A Bíblia diz algo simples, mas profundamente misterioso. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Ele não realizou batalhas famosas, não construiu impérios, não liderou multidões, mas ele andou, não correu, não apareceu, não performou, ele andou. Andar fala de constância, de ritmo, de proximidade diária. Enoque viveu numa geração corrompida, mas escolheu intimidade. O maior milagre não foi ele ter sido tomado, foi ele ter permanecido fiel numa geração distante. Em um mundo barulhento, Enoque escolheu silêncio com Deus. Em uma geração de violência, ele escolheu presença. O céu não o tomou por acaso. O céu responde proximidade. O mistério não é o desaparecimento, é a intimidade. Você não precisa ser famoso para ser próximo. Você precisa ser constante. Imagine construir um barco gigante num lugar onde nunca choveu. Imagine pregar arrependimento numa geração que só ri. Noé trabalhou décadas sem uma gota cair. Fé verdadeira é construída no silêncio. A arca não foi feita em um dia. Foi feita em constância, martelada por martelada. Dia após dia, sem aplauso, sem validação, sem confirmação visível. A fé de Noé não reagiu à chuva. Ela respondeu à palavra. Isso é poderoso,
porque muitos querem agir quando veem sinais, mas fé age antes dos sinais. A arca era loucura para os homens, mas era salvação para a família. Às vezes, o que parece exagero para os outros é obediência para Deus. E quando a chuva começou, era tarde demais para começar a construir. Abraão recebeu uma promessa, mas não recebeu o cumprimento imediato. E o que ele fazia enquanto esperava? Construía altares. O altar vem antes da posse. A adoração vem antes da conquista. Isso é maturidade espiritual. Abraão adorava em terra que ainda não era sua. Ele vivia como peregrino, mas adorava como herdeiro. Altares representam prioridade, representam entrega, representam alinhamento. Quem constrói altar na espera não se perde quando a promessa chega. A promessa sem altar gera orgulho, mas altar antes da promessa gera gratidão. Abraão entendeu algo profundo. Deus não é meio para a promessa. Ele é o centro. Jacó sempre lutou pelo direito, lutou pela bênção, lutou por vantagem, mas em uma noite ele luta diferente. Ele luta com Deus e dessa vez não pede bens. Pede bênção verdadeira. Ele sai mancando, mas sai transformado. Seu nome muda, sua identidade muda, seu futuro muda. Algumas lutas não vêm para te destruir, vêm para redefinir quem você é. Jacó segurou até o amanhecer e muitos desistem antes do romper do dia. A marca na perna lembrava: a transformação custa algo, mas vale tudo. Gênesis começa com criação, mas revela restauração. Revela que Deus chama mesmo quando falhamos. Revela que promessa nasce no meio da queda. Revela que intimidade vale mais que fama. Revela que fé constrói antes de ver. Revela-o que adoração antecede posse. Revela que lutas podem gerar identidade. Gênesis não é passado, é padrão espiritual. Cada história é uma semente. Cada semente é um princípio. Cada princípio ainda está ativo. E talvez Deus esteja fazendo hoje a mesma pergunta feita no jardim: onde você está? Se esse vídeo falou com você, não ignore a pergunta, porque Gênesis não é só o começo da Bíblia, pode ser o começo de uma nova fase na sua vida.